Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos para mais uma aula de higiene, profilaxia e primeiros socorros. Hoje no tópico 4 nós vamos falar de convulsão, tá? Quando nós vimos uma pessoa convulsionando, a nossa vontade é que ela pare, né, de convulsionar. Mas a gente não pode segurar nessa pessoa, a gente não pode fazer com que ela se acalme, né? Porque na verdade aquela contração é uma contração involuntária que ela tá tendo, ela não tá se contraindo porque ela quer, tá? Então, a convulsão é uma contração violenta ou uma série de contrações dos músculos voluntários com ou sem perda de consciência, tá? Então, existem tipos de contração que a pessoa pode perder a consciência e existem tipos de contração que ela não perde a consciência. Então, vai depender da localidade que aconteceu essa desregulação aqui no sistema nervoso central do cérebro, tá? Então, durante a crise convulsiva, deve-se afastar os objetos que possam cair ou ferir a vítima e proteger a cabeça dela para que evite traumas no solo. Em hipótese alguma, deve-se introduzir objetos na cavidade oral ou na língua do paciente, tá? Existe um estudo que fala que a pressão que esses pacientes têm quando estão tendo contração é tão forte que pode ser até de toneladas, né? Então, dependendo do tipo de contração, se você colocar o seu dedo na boca dessa pessoa, né, pode ser que machuque, podendo até arrancar o seu dedo, tá? Pode machucar de forma muito traumática quando tem a convulsão. As principais causas de convulsão são febre alta em crianças menores de 5 anos, doenças como meningites, encefalites, HIV, epilepsia, né, tétano, tumores cerebrais. Então, quando a pessoa ela tem direto uma convulsão, né, ela desenvolve então a epilepsia, que é uma doença que ela vai desenvolver depois de várias crises convulsivas, tá? Então, esses fatores que eu falei aqui são os fatores de risco, né? Então, não quer dizer que uma pessoa que tem meningite, ela vai ter uma crise convulsiva, tá? Mas pode ser um fator de risco para acontecer uma crise convulsiva. Traumas cranianos também, então uma pessoa que ela sofreu um acidente de moto, por exemplo, bateu a cabeça, teve um trauma craniano, ela pode vir a convulsionar, tá? Abstinência após o uso prolongado de álcool também causa crise convulsiva. Distúrbios metabólicos como hipoglicemia, diabetes, insuficiência renal, a falta de oxigenação no cérebro e hemorragias vai fazer com que ocorra a crise convulsiva. Então, eu coloquei para vocês esse quadrinho aqui, tá? Então, o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer com essa pessoa? Temos uma pessoa com crise convulsiva na nossa frente, tá? Então, o que nós devemos fazer? Nós vamos afastar os objetos que podem machucar essa pessoa. Primeira coisa, nós vamos olhar no relógio para ver que horas que essa pessoa começou a convulsionar, tá? Então, vamos olhar no relógio, vamos posicionar ao lado da pessoa e vamos colocar um travesseiro ou a nossa própria mão na parte basal do cérebro, tá? Para que a gente proteja a pessoa, para que ela não bate a cabeça e cause um trauma ali, tá? Então, nós vamos posicionar ao lado da pessoa e nós vamos lateralizar a cabeça dessa pessoa. Por que nós vamos lateralizar a cabeça dessa pessoa? Porque na convulsão, existe um tipo de convulsão onde acontece uma cialorreia, uma salivação excessiva, tá? E daí essa pessoa começa a salivar muito e aquela saliva, se a gente não lateralizar, pode ficar presa ali no esôfago, ou pode ficar presa, causando ali um afogamento nessa pessoa. Então, nós devemos lateralizar a pessoa para ela não se afogar. Vamos afrouxar os colarinhos, tá? E vamos, claro, chamar o SAMU, tá? O que nós
não vamos fazer? Nós não vamos colocar um objeto nessa pessoa, porque como eu já falei para vocês, ela pode causar, além de poder causar um engasgo, além de causar um engasgo, tá? Se você colocar o seu dedo, pode ser que machuque o seu dedo. Não vamos puxar a língua da pessoa, porque a língua dela não enrola, tá? Isso é um mito, não existe isso. E não vamos tentar controlar os movimentos dela e nem esfregar nada do nariz dela, tá? Então, está cientificamente comprovado que nós não precisamos esfregar álcool nem vinagre para que essa pessoa volte, tá ok? Se nós estivermos no hospital, vocês como os técnicos de enfermagem, né, a gente vai administrar a medicação conforme a prescrição médica, né? Então, se estivermos com um médico junto, a gente vai aplicar o anticonvulsionante, tá? Geralmente, esse anticonvulsionante é o clonazepam ou o diazepam também, tá? E ele vem na fórmula intramuscular ou endovenoso. Aí vai depender da forma com que o médico queira que faça, tá ok? Mas quando é uma epilepsia de grande duração, não dá tempo da gente funcionar a veia desse paciente. Então, a gente aplica intramuscular. O estado pós-convulsivo, então. Então, nós vamos fazer dessa forma, tá? Então, nós vamos pegar a mão esquerda, colocar na orelha direita, tá? Nós vamos pegar na perna, no joelho, nessa articulação do joelho, vamos lateralizar essa pessoa, tá? E deixar ela descansar, olhando sempre o quê? Pulso e respiração, tá? Então, geralmente, quando a pessoa ela tá em crise convulsiva, depois da crise convulsiva, ela vai ter muita dor muscular. Por quê? Porque ela se contraiu muito e a contração que ela teve é 10 vezes ao peso dela, tá? Então, nós vamos observar sempre a respiração, limpando as secreções. Se a vítima quiser dormir, a gente deixa ela dormir, observando os sinais vitais. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Em relação à convulsão, então, nós não vamos segurar na pessoa, tá? Por quê? Porque se a gente segurar nela, a gente vai ficar tremendo junto, tá? Porque a gente não consegue controlar. O nosso desejo é que pare, mas a gente não consegue controlar. Então, os primeiros socorros que a gente tem que fazer é cuidar da cabeça dessa pessoa, para que ela não fique batendo a cabeça no chão e machucando, lateralizar a cabeça para que ela não se engasgue, cuidar do horário para ver que horas que começou essa convulsão, que horas que terminou a convulsão, quantas convulsões que ela teve durante 1 minuto, para poder estar passando aí para o SAMU, se caso vocês não estiverem num atendimento de saúde, ou no hospital, ou numa estratégia de saúde da família, né? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu aguardo vocês nas próximas aulas. Até mais!